Estamos aqui mais uma vez, eu, Davi. Carol. Recentemente completamos 41 anos de casados, ainda estou feliz da vida com esse fato, pela graça de Deus, mas não tem sido sempre um mar de rosas. E queremos conversar um pouco sobre esse fato. Já passamos por momentos difíceis, momentos que duraram, não um problema entre nós necessariamente, mas situações circunstanciais da vida que duraram durante anos. E a nossa pergunta, se você hoje se encontra numa situação assim, dentro do seu contexto familiar, vários exemplos, não foi sua culpa necessariamente. Não, pode ser um desemprego que aconteceu e você não consegue achar outro emprego, estão passando por dificuldades financeiras. Pode ser algo de saúde, um filho ou um cônjuge ou pais idosos que exigem muito tempo, muito esforço, muitos cuidados com essa pessoa. São muitas dificuldades que todos nós, em algum momento, um momento ou outro, iremos passar. Anos atrás, nós escrevemos um currículo de livros de estudo bíblico para famílias, grupos de casais. O título, na época do último livro, foi Enfrentando Tempestades. Hoje, o livro se transformou em outro título, basicamente o mesmo conteúdo, 15 lições para fortalecer a sua família, principalmente nas tempestades da vida. E esse livro, publicado pela editora Ragnos, no último capítulo, nós trabalhamos essa questão. E quando Deus não dá livramento da tempestade em que o meu encontro há algum tempo, contamos a história sobre um fenômeno do relâmpago del Catalumba. E gostaria que você lesse essa primeira parte aqui. Diz assim: na Venezuela, o rio Catatumbo é conhecida pelo fenômeno atmosférico de uma tempestade praticamente interminável. Ela perdura há centenas de anos. Algumas estimativas calculam que, a cada ano, a região é atingida por mais de 1 milhão de raios dentro de uma tempestade que nunca muda de posição. Certamente há grandes perigos associados a essa turbulência que ocorre entre 140 e 160 dias no ano, 10 horas por dia e até 280 vezes por hora. Mas também existem benefícios inesperados que dela resultam. Por exemplo, durante séculos, a constância da tempestade e dos seus raios facilitou a navegação na região. E a quantidade enorme de raios faz com que a pequena região seja considerada o maior gerador de ozônio do mundo. Coisas boas podem sair de situações extremamente difíceis. Quais seriam alguns dos benefícios que nós também ceifamos, colhemos como resultado, não para colocar band-aid em cima de situações extremamente difíceis que certamente algumas pessoas assistindo o nosso programa passam hoje, mas coisas que Deus pode fazer em meio às tempestades? Acho que para mim são nessas horas que nós nos agarramos mais em Deus. Nós vemos mais nitidamente que Deus continua sendo fiel, mesmo quando nem tudo acontece do jeito que nós queremos. E nessas horas, parece que Deus nos lapida mais, tira aquelas lascas que não parecem com Jesus. Muitas vezes nossa oração, nosso clamor no meio da tempestade Deus, tire isso de mim, Deus, faça com que acabe logo. Mas se conseguíssemos mudar o foco e pensar: Deus, como posso te glorificar no meio disso? Qual deveria ser a minha reação diante dessa circunstância? Quando nós mudamos o foco, Deus nos transforma e acabamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo. Que seria o alvo principal naquele texto tão tirado fora do seu contexto, Romanos 8:28, que não é um band-aid sobre feridas fatais, todas as coisas cooperam para o bem, mas o contexto
o próximo versículo, para que sejamos conformes à imagem do seu Filho, a talhadeira do sofrimento é o que Deus talvez mais use para esculpir a imagem de Cristo em nós. No nosso livro sobre fortalecimento da família, destacamos 3 lembranças em meio a todas essas tempestades. Em primeiro lugar, Deus é fiel em meio ao fracasso. Às vezes, nosso fracasso, às vezes, sendo vítimas de outras pessoas e seu fracasso. Jeremias, em Lamentações, no meio de toda a choradeira pela destruição da cidade santa, diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A resposta, o que pode dar esperança, ele diz: as misericórdias do Senhor, que não tem fim, grande é a sua fidelidade. Em meio ao fracasso, às crises, às tempestades, nós nos agarramos ainda mais na fidelidade de Deus. Ele é mais glorificado em nós, nas tempestades e nos desertos da vida, do que na bonança. Porque naquela hora nós nos agarramos a Ele com total dependência e Ele é glorificado nisso. Outra lição é que Deus é soberano, mesmo no meio de uma circunstância difícil, no meio de um sofrimento. E nessas horas cresce, ou deveria crescer, a nossa confiança, porque nós enxergamos tão pouco, entendemos tão pouco. Eu posso ver o aqui e agora, e Deus vê o todo, Ele vê lá na frente. E quantas vezes, ao olharmos para trás e lembramos de pedidos que nós fizemos, e agora a gente vai, ainda bem que Deus não respondeu aquele pedido do jeito que eu queria, porque agora a gente vê como Deus estava nos protegendo de algo, ou estava provendo outra coisa. Então, de lembrar, Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que faz. Eu preciso confiar e me submeter a isso. É difícil acreditar que quando o sofrimento e as tempestades parecem intermináveis, que realmente há luz no final do túnel. O povo de Israel experimentou isso em Salmo 126, voltando do exílio, depois de 70 anos, famílias dilaceradas, longe da sua casa. E o texto, Salmo 126, 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós lembramos os 2 anos que cuidamos da nossa netinha Radassa, cardiopata, que nós já contamos em outros programas, e um tempo de muito choro quando ela faleceu, por meses e por anos. 4 anos já se passaram, mas nós percebemos, olhamos para aqueles anos também com tremenda alegria, porque Deus é soberano em meio a tudo isso. Que leva a mais uma lição, que Deus é misericordioso no meio da nossa miséria, da dificuldade. Quando a Radassa chegou a falecer, e antes, quando era muito difícil, o sofrimento era muito grande, eu lembrava que eu orava muito: Deus, me dê olhos para ver o Senhor me perseguindo com a sua misericórdia, porque Deus nos persegue com a sua misericórdia. E eu não queria perder, eu não queria deixar de ver aquilo de bom que ele estava fazendo. Quando a Radassa chegou a falecer, mesmo com toda aquela tristeza e dificuldade, eu comecei a fazer uma lista de cada detalhe, cada coisinha que Deus fez, mostrando: vocês estão aqui. Eu estou te abençoando, eu estou cuidando de vocês. Eu sou misericordioso. Quantas coisas que Deus fez para ministrar ao nosso coração, e precisamos pedir olhos para ver isso daí. Eu amo o Salmo 103, quando o salmista diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E agora a parte que eu mais gosto. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Às vezes nós mesmos esquecemos nas tempestades da vida. E por isso temos que lembrar que Deus é misericordioso em meio à nossa miséria. É interessante a história daquela montanha, região da Colômbia. Talvez você poderia ler o desfecho. Voltando ao fenômeno da tempestade contínua de Catatumbo, algo totalmente inesperado aconteceu depois de centenas de anos. Em janeiro de 2010, os relâmpagos cessaram de repente, aparentemente por causa da seca local que mudou as condições atmosféricas favoráveis aos raios. À época, isso levantou suspeitas de que o fenômeno poderia ter sido extinto definitivamente. Imaginamos que para alguns houve grande alívio e para outros, que lucravam com a fama da região, decepção. No entanto, depois de vários meses, o fenômeno voltou a aparecer. Espero que não seja o seu caso, mas que Deus dê alívio. Mas queríamos lembrar hoje que, em meio às tempestades que parecem não terminar, Deus é mais glorificado em nós quando nós nos agarramos mais nele. E Ele é fiel, Ele é misericordioso. E Ele produz a vida de Cristo em nós, justamente nas tempestades da vida. Que Deus te abençoe.